Nós vamos conversar com Clidenor Paz, que é fisioterapeuta e também fitoterapeuta. E ele vai falar hoje sobre os benefícios de uma planta que a gente já vinha conversando já há um bom tempo aqui. Mas algo que você não conhece, você vai ficar conhecendo hoje, vai saber um pouco mais. Para quem só conhece as folhas, precisa entender um pouco mais sobre ela, que é Ora Pro Nobis. Você já ouviu falar? Alguém já deve ter falado. E sabe qual é a questão da gente ter chamado a atenção para falar sobre essa planta? Justamente pelo que tem acontecido com várias outras plantas, várias outras ervas, que chegam na mão de pessoas e estas pessoas transformam plantas em verdadeiros vilões. E essa é a nossa preocupação. Eu sempre dou como exemplo o chá verde, o chamado chá verde, né? As pessoas, elas sabem de um determinado produto que é feito, ou de um chá, de uma planta, e aí começa a se espalhar um comentário sobre a planta. E daqui a pouco está todo mundo tomando de todo jeito, de qualquer forma, e acabam prejudicando os benefícios que essa planta realmente pode trazer para algumas pessoas, e talvez outras não. Porque, na verdade, gente, não deixa de ser um remédio. Né? São plantas que trazem saúde, benefícios. Mas você pode? Eu posso? Será que nós podemos? Aí é que está a história. E é por isso que ele aceitou o nosso convite de estar aqui. Eu falei, vou trazer o Clidenor, porque esse homem entende do assunto, vai falar com a gente sobre esse assunto agora no programa. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado novamente pelo convite. Eu fico encantada quando eu te trago aqui pro programa, porque cada vez que você sai, você deixa a gente assim cheio de muitas boas informações e ao mesmo tempo zelando pelo que Deus deixou na natureza, né? Eu agradeço por ter essa oportunidade de a gente falar sobre plantas. Acho que você começou com um ponto bem importante, né? A gente começa falando sobre um benefício e aí depois surge um problema e aí está todo mundo tomando, e isso realmente é muito perigoso. Então, e coloca uma planta tão benéfica de uma certa forma para algumas pessoas como um monstro. Sim, porque aí o problema vai ser, não é para todo mundo e nem é toda dose. Normalmente, o chá verde, por exemplo, você pode fazer o uso recreativo dele, vou tomar um chá e tudo, mas normalmente começa a dar problema quando você exagera. Né? E tudo é com exagero, né? As pessoas, elas não entendem, elas passam a fazer do jeito que elas acham interessante. Isso. E quando você vai utilizar aquilo como tratamento de saúde, é importante que você seja orientado e acompanhado por um especialista. Por isso que a gente trouxe para a gente falar sobre essa plantinha chamada Ora Pro Nobis, que durante muito tempo eu chamei de Pronópolis. Muito mais complicado de se pronunciar. E eu queria que você me falasse dessa planta e eu queria que você trouxesse as curiosidades dela. Por exemplo, eu imaginava que seria só esta que está aqui. Não, elas, na verdade, é um gênero que tem várias espécies. Né? Ora Pro Nobis é de orai por nós, é de oração mesmo. Né? E no Brasil a gente vai ter 3 espécies principais, a gente chama de Pereschia, ela é do gênero Pereschia e ela é da família das cactáceas. Então é uma espécie de, como se fosse um cacto, vamos dizer assim. E a gente tem 3 espécies principais e elas são nativas do Brasil. Então a gente vai ter essa aqui, que é a Pereschia aculeata, que ela tem acúleos que são muito parecidos com os espinhos, só que essa aqui ela vai ter flor branca. Né? A gente vai ter a Pereschia bleu, que vai ter flores alaranjadas, e a gente vai ter a Pereschia grande folha, que vai ter flor rosa. Rosa para lilás. Então são 3 tipos. São 3 espécies diferentes. Vem com a flor diferentes. branca, vem com a flor alaranjada e vem com a flor rosa. Exatamente. Que no caso vai aparecer agora para a gente ver. Isso, que no essa caso rosa são as de folhas grandes. Isso, essa aqui é a grande folha. Elas também têm os espinhos e essa aqui o espinho já machuca. Essa e aqui... no caso do espinho é no próprio... É no caule da planta. Da planta. As folhas e o caule mais grosso ou nela toda? Ela é mais grosso, o caule dela é mais grosso. Normalmente elas são... você vai identificar elas como trepadeiras, elas podem ficar bem grandes e crescer sobre outras plantas, são nativas da Mata Atlântica também.
Essa branca, ela é muito utilizada em Minas, ela é muito utilizada na culinária mineira. Olha essa ela aí. aqui é a flor dela quando ela tiver, vai ser a flor dela quando ela tiver um pouquinho maior. Pronto, a gente está falando, a gente ouviu falar muito das folhas, mas eu queria que você me falasse dela por completa, né? Quais são os benefícios? Ela pode ser praticamente todas as partes. Essa aqui vai ter fruto e pode ser utilizada Tem também, fruto, mas tem. A branca? Sim. E é só que a gente utiliza normalmente as folhas. É Sim. o que é mais pesquisado, é o que vai ter mais. Mas o tronco também, o caule também é utilizado. Mas a folha é utilizada para fazer refogados, na carne bovina, com carne suína, com carne de frango. Ela é utilizada em omeletes, em macarrão, em salada, porque pode ser utilizada dessa forma sem cozinhar. E eu acredito que o principal dela não vai ser tanto pelas propriedades medicinais, mas pelas propriedades alimentícias dela. Aí é que está a grande sacada dessa planta. Ela é uma verdadeira suplementação. Exato. Por quê? Porque ela tem... As pessoas dizem que substitui um pouco a carne, é isso? Ela tem um percentual de proteína que é muito grande, muito considerável. Dependendo da espécie, de como foi feito o preparo dela, ela pode chegar a ter mais de 25% de proteína. Nossa. Então, em 100 gramas de folhas dela, você teria acima de 25 gramas de proteína, com uma quantidade muito grande de aminoácidos essenciais, porque uma proteína é formada por aminoácidos. O nosso corpo vai quebrar essa proteína para ter esses aminoácidos, para que a gente possa produzir, ter as funções corporais e produzir tecido, por exemplo, tecido muscular, para quem está fazendo atividade física. Né? Então, assim, como ela é uma planta perene, essa planta ela não morre, ela dura o ano todo. Ela é uma planta que se espalha muito rapidamente, inclusive por galho. A gente pode cortar galhos e fazer estaqueira dela. Ela sobrevive muito bem a diversos tipos de clima. Ela tem um potencial alimentício muito grande por conta de todas essas propriedades. Então, existem estudos para se fazer farinhas das folhas delas para se enriquecer alimentos. Por exemplo, para se colocar em pães, em bolos, para que a gente possa ter um aumento do potencial alimentício daquele produto. E aí, além disso, ela vai ter quantidades muito grandes de ferro, magnésio, cálcio. A quantidade de cálcio e de magnésio nela chega a ser a 30 vezes maior do que no espinafre, por exemplo. Nossa! Né? E aí, voltando na proteína, só para dar um detalhe, ela vai chegar a ter de 25%, 27%, às vezes 30% de proteína, enquanto a carne bovina vai ter 20%, 22% de proteína. Então, na mesma quantidade, ela vai ter mais proteína do que a carne. Quer dizer, é nessa hora que a gente tem que ficar atento na quantidade, tem que saber quem pode, porque assim, quando a gente fala das plantas, ela tem vários, você falou de ferro, você falou de cálcio, você falou da proteína. De repente, é nessa hora que as pessoas se perdem, né? Sim, normalmente é por aí. A gente não tem estudos em humanos suficientes para determinar o que a gente teria de propriedades medicinais dela. Sim. Né? Mas propriedades alimentícias já está comprovado que ela tem, e ela tem um grau de segurança muito bom. Então, ela poderia ser utilizada, por exemplo, na sua salada no dia a dia, sem problema nenhum. Né? E aí a gente já tem, nas pesquisas que a gente chama de pesquisas da etnobotânica, que elas não são pesquisas de laboratório, Sim. pesquisas em seres humanos, mas são avaliações do uso que é feito popularmente, né? E do uso que é feito ao longo dos anos, que mostra um nível de segurança muito bom dessa planta para a gente, né? Com uma toxicidade muito baixa. Quando a gente fala dos tipos de folhas e os tipos de flores, muda muita coisa ou não? Elas têm um perfil muito parecido. As 3 espécies que são mais utilizadas, que é a Perez, que é a Culeata, que é essa, Aí. a Bleu, que é essa Essa laranja. daí não vem com fruta. A branca vem com Aqui fruta. no Piauí eu ainda não vi o fruto dela. Aqui porque existem variações de clima que talvez a gente não consiga ter. Mas essa aqui eu sei que é utilizado o fruto também. Quando você fala da utilização dela na salada, que pode ser utilizado de repente numa sopa, Sim. né? Pode ser utilizado na refeição. Qual é a preocupação de quem vai passar a utilizar esse alimento,
no dia a dia, o que as pessoas têm que se atentar? Porque tem algumas folhas que elas fazem bem para algumas pessoas e para outras não. A gente estava comentando a respeito de outros tipos de folhas que de repente elas são até para um tipo de problema de saúde, que não é Sim. o caso aqui. E aí de repente você usa, mas aí você tem um outro problema. E aí já não dá certo, né? Como a gente não tem pesquisas dessas propriedades medicinais delas, Sim. fica até difícil da gente Sim. chegar a essa conclusão. Sim. Entretanto, algumas podem indicar que ela vai ter um potencial diurético, por exemplo. Então, a gente poderia... Sim, eu estou fazendo Sim, conexões, eu sei, né? eu Quem já entendo. faz uso de plantas, de medicamentos diuréticos, por exemplo, pode ter um aumento da diurese. Aí isso poderia ser problemático. Mas a gente não tem evidência científica suficiente para fazer essas afirmações no momento. As pessoas devem ficar muito atentas relacionado, por exemplo, se eu já estou com muito cálcio, muito ferro, Sim. né? Se eu já tenho, minha alimentação está bem Sim, equilibrada, né? Se você já faz uma suplementação, se o seu médico, Aí se tem que ter um seu certo nutricionista, cuidado, né? sim, aí você já não precisa fazer essa Que é suplementação. excelente. Tem uma outra planta que eu não me lembro o nome dela, que também envolve muito essa questão das próprias proteínas, que elas podem ser utilizadas até em merendas, né? Sim. Escolar. Sim, sim. Acho que pode ser a taioba, que é uma folha bem grande, que você pode estar falando dela. A vinagreira, que tem muito comum aqui no Maranhão também, né? Assim, eu trabalho no SUS e eu tenho uma preocupação social muito latente em mim. Então, a gente tem um país que existem pessoas passando fome, a gente sabe Sim. disso, que tem uma quantidade grande de pessoas que estão em subnutrição no país. E eu creio que a gente investir na propagação, na pesquisa, na divulgação desse tipo de planta que é nativa e que tem um potencial muito grande pode ser importante para a gente começar a vencer essas dificuldades, né? Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é eu chegar no supermercado e ter sempre 5 tipos de frutas. Então, você chega no supermercado qualquer época do ano, você vai ter melancia, banana, laranja, maçã, e é só isso. Né? E você não tem uma variedade maior, isso limita muito as pessoas, né? E a gente começou a se afastar do que a gente pode fazer, de ter uma planta num vaso e Sim. conseguir se alimentar dela. Sim. Né? Então a gente Verdade. acaba ficando muito limitado na nossa matriz alimentar. E proteína é essencial em fase de crescimento, proteína é essencial para idosos, para a gente manter massa muscular. Né? Então, Não, e eu gostei de você estar falando sobre esse assunto e é fácil para você se alimentar no dia a dia. Eu gostei mais ainda de trazer você aqui para o programa para a gente falar de Pronobis. Por quê? Porque eu não conhecia os tipos, Sim. eu imaginava que era só um tipo. E teve algo que você chamou a atenção aqui também no início, qual é a flor que tem? Sim. O que a gente tem que observar? Por exemplo, ela tem um certo tempo, qual é o tempo para ela ter uma flor? Olha, isso eu não sei te dizer, Não, né? Mas acho que ela quando vai a gente, crescer bem, quando ela estiver sim, bem. Para a gente fazer a caracterização de uma planta, para a gente descobrir realmente qual é uma planta, a gente precisa ter todas as estruturas Ela tem que dela. ter um amadurecimento total, então, né? A gente pode, por exemplo, você aí de casa pode fazer, pegar a planta, desidratar ela, coloca numa folha de jornal, pega a flor, raiz, caule e mandar, por exemplo, aqui na UFP tem isso também, mas o Jardim Botânico do Rio de Janeiro faz isso. Ai, você que manda para lá e eles interessante. identificam a planta para você. Muito bom, maravilhoso. Quer dizer, Chama essicata. Você pode desidratar a planta, pega uma folha de jornal, corta um galho, pega uma flor, se puder pega a raiz, pega fruto, coloca, desidrata ela e vai pedir para poder fazer a identificação daquela espécie. Para a gente legal. identificar, a gente precisa de todas as estruturas da planta. Então, a minha preocupação quando a gente é abordado sobre as propriedades de uma planta, normalmente é essa. Se aquela planta realmente é a planta que a gente está falando. é porque às vezes você pega uma planta muito parecida e você pode estar levando veneno para casa, né? Nesse caso, elas são plantas que são do mesmo gênero, Sim. são espécies diferentes, mas a gente tem pesquisa com os três tipos, dizendo que elas têm perfis muito parecidos. Né? Mas tem planta que a gente está chamando por um nome, mas não tem nada a ver com o outro. Eu acho que eu comentei uma vez que eu vim aqui com você sobre a espinheira santa. Sim. Né? A espinheira santa ela é muito utilizada para problemas gástricos, má digestão, mas ela é muito adulterada com outra planta que chama sorócia.
né, que é uma planta muito parecida, que tem a folha muito parecida, que tem uns espinhozinhos na planta, na folha, por isso que a gente chama de espinheira, mas não é a espinheira santa. Não é nem do mesmo gênero, nem da mesma espécie. Elas só são muito parecidas. Muito interessante. E é impressionante que as plantas, elas não são só uma. Sempre tem mais de uma espécie, né? Assim, daquela planta. É impressionante, é algo que chama atenção. Por exemplo, o boldo. O boldo vai ter... Você já até falou aqui com a gente também a respeito do boldo. Como chama atenção? Como é diferente? Tem uns que amargam, tem outros que não são amargos, né? E aí a gente vai ter... No Brasil, a gente tem uns 4, 5 plantas que a gente chama de boldo, né? E aí a gente começa a dizer que uma planta tem o nome de um medicamento. Aquela planta ali é o anadol. Aquela planta é insulina. Aí a gente começa a perder o nome, isso costuma ser bem complicado, porque isso pode levar a intoxicações, a utilização inadequada da planta. Algo que é tão sério, tão importante, necessário para a gente, acaba entrando numa situação chata, porque você poderia estar utilizando para benefício e simplesmente as pessoas divulgam de forma errada. Normalmente eu fico com medo. Sempre que a pessoa me diz, eu estou consumindo tal planta ou tal produto, eu já penso comigo, será se é realmente aquilo que a pessoa está consumindo? Será que você está realmente consumindo a planta certa? Eu comecei a estudar ela porque uma pessoa me abordou e disse, eu estou fazendo uso de Ora Pronobis. Aí me mostrou essa que é da flor laranja. E eu, mas... não é essa que é utilizada. Aí eu fui fazer uma pesquisa e tal e vi, não, as 3 são realmente seguras. Você falou que tem umas diferenças, linhas leves. No caso, são só mesmo nas flores? Elas têm essas diferenças que dá pra gente perceber por folha, flor, por caule, pelo acúleo, pelo espinho, pelo tamanho, mas são do mesmo gênero. Né? E quando a gente faz a avaliação delas, da quantidade de proteína, de sais minerais, de vitaminas, elas são muito parecidas também. Muito bom. Olha, é sempre muito bom estar aqui com você. A gente já estava agora há pouco conversando sobre uma outra pauta, sobre um outro tema que nós vamos trazer aqui para o programa e que eu acho que vai ser muito importante a gente falar sobre isso, até para as pessoas terem um pouquinho mais de cuidado. Às vezes você está com um problema de saúde e às vezes você está com 3 tipos de problemas de saúde e você quer usar algo que faz bem para um tipo de saúde, né, de doença, e aí acaba dando um problema muito maior. Temos que ter cuidado, né? Sim. E você que cuida e zela tão bem os benefícios, né? Eu digo assim, na dúvida, não faça. Não faça. Na dúvida, não faça. Né? Procure alguém, eu sei que é difícil, eu sei que é complexo. Existe a gente chama de Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que é uma política do Ministério da Saúde, que tem se tentado implementar desde 2004 até agora. Isso está aumentando, mas ainda é pouco oferecido. Vai ter, acho que só uns 8 municípios do estado do Piauí que oferecem algum tipo de prática integrativa e complementar, que aí a gente chama pode ser a acupuntura ou a fitoterapia, que são as plantas medicinais, ou a auriculoterapia, o yoga, a meditação, né? Existem essas práticas no SUS, mas a gente precisa aumentar a divulgação disso, a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa capacitar as pessoas, né? E aproximar a gente de uma espécie que é importante para a alimentação, que é importante para a nossa nutrição, e trazer essas pessoas para esse conhecimento novamente. Tá bom. Quem quiser saber um pouco mais, quem quiser ter mais conhecimento, basta só entrar em contato com o nosso convidado maravilhoso, Clidenor Paz, que sempre aceita o nosso convite de estar aqui e tirar as nossas dúvidas e as suas também. O Instagram dele está na telinha, mas ele vai reforçar. Gente, o Instagram é @ClidenorPaz, vocês vão me encontrar lá, pode mandar mensagem, entrar em contato, fiquem à vontade, é sempre um prazer participar. Eu tenho isso comigo de lutar pela divulgação das práticas integrativas e complementares. E a gente quer demais aqui levar a informação de uma forma precisa e necessária e responsável até o nosso telespectador.